Olá pessoal, aqui é um vídeo que eu fiquei de gravar sobre funções hiperbólicas, que vou fazer aqui uma explicação para poder ajudar a auxiliar nos exercícios que envolvem função hiperbólica, que vai aparecer bastante na seção de derivadas, integrais. São uma classe de funções que se trabalha muito por conta da forma que ela aparece naturalmente nos problemas que a gente modela por funções desse tipo, certo? Então, primeiro vamos observar o seguinte, que as funções hiperbólicas, elas são dadas em função, ou seja, da exponencial, né? Você tem aqui a função seno hiperbólico, certo? Seno hiperbólico de x, colocada como sendo a exponencial de x menos e a menos x sobre 2, certo? E o cosseno hiperbólico é bem parecido, só que aqui tem um mais. Então, de cara, se você fizer a seguinte coisa, você somar essas funções, você somar aqui as duas funções, então o seno hiperbólico de x mais o cosseno hiperbólico de x vai ser igual. Essa soma aqui é x menos e menos x mais essa de baixo, e é x mais e menos x sobre 2. Então isso cancela isso. E aqui dá 2x sobre 2 igual a 1. A soma do seno hiperbólico com o cosseno hiperbólico é 1. Só que a identidade que a gente vai trabalhar mais é a identidade não com, não com como está aí. Assim, vamos desenvolver os quadrados, certo? E vai ser a primeira relação que a gente vai obter, que é essa daqui. Ó. É uma identidade que é parecida com aquela identidade trigonométrica fundamental, né, para as funções seno e cosseno, só que aqui é para hiperbólico. É cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de y de x igual a 1. Basta você desenvolver, né? O cosseno hiperbólico de x é x mais e menos x sobre 2. Elevando isso ao quadrado, então você vai desenvolver o quadrado de x mais e menos x. E é isso aqui ao quadrado. O quadrado do primeiro, então é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes e menos x mais e menos x ao quadrado. Isso aqui vai ficar x ao quadrado é e elevado a x vezes 2, é 2x, mais x vezes e menos x dá 2, mais e a menos 2x. Então é isso que você obtém. Então é 2x mais 2 mais e a menos 2x. E embaixo, 2 ao quadrado, 4. O seno hiperbólico. Seno hiperbólico de x, ele é x menos x sobre 2. Então, seno hiperbólico quadrado, bem fácil. Então, você vai desenvolver essa mesma coisa, é x aqui, só que com menos. Então, vai dar o mesmo resultado que esse de cima, só que com menos. Aqui, né? Aqui no meio. Então, você vai obter E2x menos 2 mais E menos 2x sobre 4. Vamos subtrair agora esse aqui desse. Então, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado hiperbólico de x vai sair o E2x mais 2 mais E menos 2x sobre 4 menos esse aqui. Certo? Então dá, entre parênteses, E2x menos 2 mais E menos 2x sobre 4. Então, E2x menos E2x, esse vai embora com isso. 2 com menos 2, então fica 4, né? Porque soma. Aqui dá mais, né? Então dá 4. E E menos 2x menos E menos 2x vai embora. E o 4 embaixo, então dá 1. Então, realmente vale a identidade. É parecido com a identidade
trigonométrica fundamental, só que aqui é cosseno hiperbólica ao quadrado de x menos seno hiperbólica ao quadrado de x, que vai dar igual a 1, certo? Então é isso. Desenvolver aqui, né? O que a gente fez foi desenvolver o seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado. Então foi trabalhar com essas identidades aqui. Você subtrai, você obtém o 1. Se você fizer outras operações, você pode encontrar outras identidades. Lembrando que você tem a mesma coisa lá nas funções ordinárias. Tangente hiperbólica de x é o seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. Então, vale essas mesmas relações. A tangente é o seno sobre o cosseno e a cotangente é o inverso. Aí você pode trabalhar as identidades, certo? Deixa eu só apagar esse rascunho aqui para a gente observar os gráficos. Porque assim, falamos do seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico, em função da exponencial, né? Aí o que é que isso vai influenciar? Mas vamos ver que isso vai dar para a gente observar que na definição dessas funções, o domínio e a imagem eles são fáceis de determinar por conta da dependência das funções em relação à exponencial e da função exponencial, né? A combinação entre as, as, a exponencial com expoente positivo, com expoente negativo, isso gera para nós informações a respeito do domínio e da imagem dessas combinações, né, dessa função. Né? Então veja bem aqui. Ó. Aqui você tem o gráfico do seno hiperbólico, é esse aqui. Vamos ver, perceba que parece um pouco com a da função cúbica, x ao cubo. Então, ela passa aqui pela origem, tem esse desenho, e pelo próprio desenho você percebe que a imagem vai ser todos os reais, né? Porque qualquer horizontal que você traçar aqui toca em um ponto. Então, você tem que a imagem vai ser os reais. O domínio, não tem nenhum problema de domínio, então é os reais. E o domínio do seno aqui. Essa daqui que é o cosseno hiperbólico, ele também tem o mesmo domínio que vai ser os reais. A diferença dessa para essa você percebe logo. Aqui embaixo, se você passar uma horizontal aqui, ó, não toca o gráfico. Significa dizer que esses pontos aqui de baixo não estão na imagem. Então a imagem do cosseno hiperbólico começa a partir do 1. Como é que você avalia isso? Você avalia pelas expressões, né? Se você olhar a expressão do seno hiperbólico, como é x menos menos x sobre 2, então não tem problema de definição. Qualquer valor de x que você colocar aqui, você vai encontrar valores, algum valor na imagem. Aqui não tem problema de definição na expressão, que é x mais e menos x sobre 2. Mas o que ele quer dizer que o 1 fica de fora, porque isso aqui nunca vai dar 1. Porque, ó, suponha que isso fosse 1. Então, o elevado a x seria igual a 2 vezes, aliás, elevado a x mais a menos x seria igual a 2. Então, você estaria dizendo que existiria um x aqui que você poderia conseguir essa identidade. Então, você manipulando aí, você vai perceber que não tem. Logo, você vai notar que a imagem, né, dessa função começa a partir do 1. Quando você coloca o x igual a zero, por exemplo, vai ficar e elevado a zero, que dá 1, e e elevado a menos zero, que é zero também, então e elevado a zero, mais e elevado a zero, então dá 1 mais 1, dividido pelo 2 de baixo, vai acabar dando a resposta que a gente espera, certo? Ou seja, quando x for zero, a imagem é 1. Né? Só
Você aplicar zero aqui, ó. Vai dar 0 mais 0 sobre 2. 1 mais 1 sobre 2 dá 2 sobre 2, 1. Bem, aí, como eu falei, as outras funções são todas decorrentes dessa, né? Perceba aqui que a tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Como foi que ele obteve isso? Para você treinar, você faz isso, bem simples. O seno hiperbólico, ele é exponencial, mas toda vida eu quero colocar um menos e acabo colocando um mais. Um menos aqui é menos x sobre 2. Aí o cosseno hiperbólico é essa coisa aqui com mais. Óbvio que se a tangente é um sobre o outro, ou seja, é esse aqui sobre esse, que é o seno sobre o cosseno, então fica aqui o traço. É x menos e menos x sobre 2, é x mais e menos x sobre 2. E é fração, né? E aqui é uma fração, então você já sabe como é que faz. Repete a primeira. Força do hábito aqui. Queria escrever um mais. Menos é menos x sobre 2, vezes, inverte essa, então fica 2, é x mais é menos x. Esse 2 cancela esse 2, então fica é x menos é menos x sobre é x mais é menos x. E essa expressão está aqui, ó. Então, a tangente hiperbólica é colocada também em função da exponencial. Óbvio, então todas as outras também vai ser, né? Se você pegar a cotangente, como é inversa, né? A cotangente hiperbólica você pode definir como sendo o inverso da tangente hiperbólica. Então, o inverso é só você inverter essa fração. Em vez de você escrever x menos e menos x sobre esse, você põe o contrário. Põe o denominador em cima e o numerador desse embaixo. E acabou. Então, é só inverter. A secante é você inverter o cosseno, né? Ora, o secante é 1 sobre o cosseno hiperbólico. Como o cosseno você sabe que é x mais é menos x sobre 2, então o inverso é só colocar o 2 em cima. Cossecante é o inverso do seno. Então você inverte lá o seno, que é x menos é menos x sobre 2. Então você trocou aqui, põe o 2 em cima, esse embaixo e obtém as expressões. Então, assim, se você souber as identidades fundamentais, né, que seno, a do seno, do cosseno, e sabe que as outras funções todas dependem dessas, né, são colocadas em função delas, você determina tudo. Né, você determina todas as relações que envolvem essas funções hiperbólicas, certo? Então não é nenhum mistério. Essa parte aí é simples, certo? Em relação a essas funções, talvez o que seja mais complicado é quando começa a envolver a derivada dessas funções e também começa a envolver as funções inversas, né? Deixa eu argumentar aqui um pouquinho sobre as funções inversas para depois passar para a derivada. Lembram daquela aula que a gente fez das funções trigonométricas inversas? Quando você tem assim, ó, seno de θ é igual a um número. Por exemplo, o seno de algum ângulo qualquer, ele dá um número, que normalmente esse número está entre 0 ou menos 1 e 1. Suponha que o seno desse θ é A. Qual é a função que faz o contrário? Que leva o A no θ? É o arco seno. Então, o arco seno de A é θ. Então, você tem uma coisa assim, uma dualidade. Ó. Θ leva no A e o A volta para o θ. Qual é a função que leva do θ no A? O seno. Você calcula seno de um θ levando esse valor A. A função que leva voltando é o arco seno. Então, o arco seno de A é θ. Então, para as funções hiperbólicas, existe a mesma coisa. Né? Para diferenciar um pouco aqui, ele coloca esse arco, ele bota um G aqui, né? E o seno hiperbólico. Então, a gente vai dizer a mesma coisa. Arco seno hiperbólico. Então, suponha que você tem seno hiperbólico de y igual a x. Então, existe uma função que faz o contrário. É o arco. Eu posso colocar um C ou um G, uma anotação do livro, tanto faz, certo?
Eu vou colocar um C, apenas porque eu prefiro assim, certo? Arco seno hiperbólico de x é igual a y. Então, é uma função que faz o contrário. Então, essa é a função inversa do seno hiperbólico. Quando a gente põe f e existe um f a menos 1, significa que a composição das duas aplicada em um x é o próprio x. Então, se f é o seno hiperbólico, a f a menos 1 é a função inversa, é o arco seno hiperbólico, certo? Então, quando vocês encontrarem essa funçãozinha aqui, ó, o seno hiperbólico, é só isso, é a função inversa para o seno hiperbólico. Mesma coisa existe para o cosseno hiperbólico, o arco cosseno hiperbólico, vai existir para tangente hiperbólica, arco tangente hiperbólico, cotangente, secante e cossecante, ou seja, para todas as funções trigonométricas você encontra essa definição, certo? Aí aqui nesse exercício, não sei se eu marquei, eu acho que não, que lá são funções inversas. Ele está mandando você verificar essas notações aqui, ó. Ele está mandando você verificar que o arco seno hiperbólico de x é o ln de x mais a raiz de 1 mais x ao quadrado. Com x pertence aos reais. Então ele já está dizendo isso. Né? Veja, aqui não é a derivada, é a função. Por que ele encontrou isso? Veja, eu vou dar uma dica aqui e vocês podem treinar um pouco com um exercício. Imagine o seguinte, a função seno hiperbólico de x ela é dada em função da exponencial. É x mais e menos x. Ah, sempre eu ponho mais, é menos. Menos sobre 2. Suponha que você tenha um seno hiperbólico de um x que é igual a y. Então eu vou chamar isso aqui de y, tá bom? Y é x menos e menos x sobre 2. Vocês vão entender o seguinte. O objetivo aqui desse exercício específico, que está aqui na página 10, aliás, questão 10 dessa página, deixa eu ver, página 105, já é lá no começo. A gente não marcou, mas vale a pena vocês fazerem ele para treinar. O objetivo aqui é você encontrar uma expressão que é para a inversa da função seno hiperbólica. Então, o que você teria que fazer aqui? Você teria que determinar, escrever o x em função do y, certo? Teria que determinar o x em função do y. O que você pode fazer aqui? Por exemplo, eu vou aplicar o ln no y e o ln do outro lado. ln de x menos e menos x sobre 2. Talvez usar alguma propriedade aqui de uma propriedade de uma propriedade do logaritmo do ln, né? Talvez seja uma coisa assim, né? Aí o que esse exercício pede é que você trabalhe com isso, né? Com uma forma de você isolar o x em função do y. Claro, isso aqui não é a forma que vai resolver, eu estou só argumentando para você entender o que é que esse exercício está pedindo. Porque se você entender esse exercício, você vai entender quem é a derivada do arco seno. Porque se você derivar o arco seno, você vai ter que derivar essa função aqui. Então, como vocês falaram na aula, como é que você vai entender quem é a derivada do seno hiperbólico de x? Então, se o seno hiperbólico, arco seno hiperbólico de x é dado por essa expressão, então a derivada do arco seno é a derivada dessa expressão, certo? Como chegar nessa expressão? Aí é um exercício. E esse exercício ele deu aqui fazendo o seguinte. Ó, você vai usar, sabendo que seno hiperbólico de y é x, e y é o arco seno de x, ele quer que você verifique essas identidades. Ou seja, o arco seno hiperbólico de x ele pode ser escrito como ln, né, de x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Como ele vai chegar nisso, né? Como é que ele vai chegar nisso? Aí fica a pergunta, né? Como ele trabalhou para chegar aí? É um exercício interessante para vocês fazerem, né? E praticar essa questão aí. Dicas, seja talvez você utilizar realmente
a expressão do seno hiperbólico, né? O seno hiperbólico de y, o seno hiperbólico de x é essa expressão, você troca o seno hiperbólico por y e você trabalhar essa identidade para isolar o x em função, você vai ter que escrever o x em função do y, né? Vai ter que tentar isolar o x aí em função do y. Como fazer isso? Você vai ter que fazer algumas manipulações, algumas continhas aí. Eu posso fazer esse exercício na próxima aula para vocês verem, certo? Para a gente ganhar tempo, deixa eu mencionar um pouquinho, porque isso tem a ver com o exercício que vocês me pediram, que é um exercício que eu marquei que ele pede para você fazer a derivada da função arcosseno combinada com a função u de x, ou seja, o arcosseno composto de uma função u, não o arcosseno não é o arcosseno de x, o arcosseno de uma u, certo? Então aí vocês viram que a função arcosseno, ela pode ser colocada em função de uma exponencial, ln de x mais raiz de x ao quadrado mais 1, certo? Isso vai ter um pouco a ver com a derivada da função inversa. Deixa eu só procurar aqui em qual é a página que está isso, certo? Derivada da função inversa. Deixa eu ver, acho que era na página 179, deixa eu ver. Era lá atrás, já passei. 179. Aqui, derivada da função inversa. Tem a ver com esse exercício que eu acabei de falar, né? A gente sabe que o arco seno de x eu chamei de y, certo? E eu sei que o seno hiperbólico de x pode ser dado assim, é x menos e menos x sobre 2. Aí você sabe que essa aqui seria a f a menos 1, essa seria a f. Como é que você deriva a f a menos 1? A f a menos 1 derivada aplicada no x, ele está dizendo aqui que é 1 sobre a derivada da f aplicada a f a menos 1 de x. Então, essa é a dica que pode ajudar você a resolver. Porque veja só, isso aqui vem do fato de que quando você compõe uma f com a f a menos 1 de x dá x. Se você derivar, então vai ficar a derivada de f aplicada na f a menos 1, certo? Regra da cadeia, né? Vezes a derivada de f a menos 1. Do outro lado, 1. Então, você quer isolar esse, então a derivada da inversa vai ficar 1 sobre a derivada de f aplicada a f a menos 1, certo? Usando a regra da cadeia. Nesse caso, o f a menos 1 de x, certo? O f a menos 1 de x é esse elemento aqui, ó. Se você chamar de y, então o f a menos 1 de x aqui vai ser arcosseno de x, que vai ser y. A f' é a derivada da f. A f é a seno hiperbólica, certo? Aí é onde entra. Como é que você vai derivar o seno hiperbólico de x? Eu sei que é x menos e menos x sobre 2. Vamos derivar aqui. Seno hiperbólico de x, você vai derivar a exponencial, que dá o próprio exponencial, menos a derivada de e a menos x. E a menos x linha. Esse menos desce, fica e a menos x. Então fica o menos na frente, né? Então, menos e a menos x sobre 2. Então fica e elevado a x mais e a menos x sobre 2. Ora, esse aqui é o cosseno hiperbólico de x. Então você vai concluir que a derivada do seno hiperbólico de x é o cosseno hiperbólico de x. Então quer dizer que aqui vai ficar 1 sobre o cosseno hiperbólico f a menos 1 de x. É o seno hiperbólico, ou é o arco seno de x, que é y. Né? Então fica f a menos 1 linha de x é 1 sobre cosseno hiperbólico de
y. Aí você usa aquela identidade, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é 1. Como você está com esse, você isola. Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de x é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Então, você tira a raiz. Cosseno hiperbólico de x é raiz de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Então, isso aqui fica 1 sobre raiz de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Aliás, de y. É porque tá cortando, não estão entendendo. Deixa eu ver se pega aqui dele. Alô? Então fica 1 sobre raiz de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de y. Certo? Por que que a gente voltou aqui no caso? Peraí, eu posso ligar de novo? Porque assim, eu chamei o seno hiperbólico de x de y, certo? Então, o arco seno hiperbólico de y é x. Eu acho que eu só troquei a ordem, eu acho que, deixa eu ver, eu chamei de f menos 1 de x é y, né? Certo. Então, f menos 1 é y, então, arco seno de x, arco seno de x aqui é y. Só um minutinho, eu troquei só a letra. É x aqui e y aqui, certo? Porque você tem que voltar para a variável x aqui, que é o que você está fazendo, a derivada. Por isso que lá aparece um x. Então, aqui assim, o seno, aqui é trocado também, é y, aqui é x. O seno hiperbólico de y é x. Aí aqui você troca, certo? Então fica 1 sobre raiz de 1 mais, quando tem seno hiperbólico de y, você põe um x ao quadrado. Pronto. Só que quem é só f menos 1? É o arco seno hiperbólico, certo? Então, quando você deriva ele aqui no x, você vai obter 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, essa é a derivada do arco seno hiperbólico de x, certo? Ficou um pouco atrapalhado aqui, só porque eu escrevi errado a anotação. Só para voltar aqui, lá do começo você fazia assim. Você colocava seno hiperbólico de y chamado de x, e arco seno hiperbólico de x você chama de y. Isso aqui é apenas para poder bater com a notação que ele escolheu aqui. Então, baseado nisso, você leva para o teorema da função inversa, certo? Que é essa daqui. Derivada do f menos 1' no x é 1 sobre f' menos 1 no x. Então, você obteve a derivada do arco seno hiperbólico. Aí aquele exercício lá, ele põe assim, ele coloca o arco seno hiperbólico de u de x. Então é só aplicar a regra da cadeia. Como é que você deriva? Então a derivada da função principal, que é a derivada do arco seno. Então é 1, você já está aqui, né? Você já obteve agora. Sobre raiz de 1, aplicada a função, né? Então no lugar do x é u de x ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, u' de x. Por isso que lá fica u' de x sobre raiz de 1 mais u de x ao quadrado. Era esse o exercício. Certo? Com isso eu vou encerrar, para o vídeo não ficar tão grande. E na próxima aula eu menciono um pouco mais sobre esse exercício, até resolvendo melhor, com uma explicação sobre os outros itens desse exercício, tá certo? Pois é isso.